Professor, então como é que eu faço aquela redação no padrão requerido pelo Enem? Bora lá? Fala galera, eu sou o professor Jaime Sepulcro, você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. E hoje a gente vai começar a falar aqui sobre aquela conclusão requerida pela redação do Enem, tá? Eu falei de alguns outros exemplos de conclusão no último vídeo, na verdade, como que você pode fazer, tipos de conclusão e tudo mais, mas eu disse que nenhum deles é aceito pelo Enem. O Enem pede uma conclusão bastante específica, que é uma conclusão perspectiva, é aquela conclusão de você lança uma perspectiva prática sobre como resolver o problema proposto no tema ali. Mas como é que eu faço isso? Bora conhecer isso no vídeo de hoje? Ah, sim, o meu óculos está quebrado, tá? Eu sei que é perigoso você ficar o vídeo inteiro aí olhando, mas não é possível que ele não limpou esse óculos. Não, tá quebrado meu. Meu filho jogou no chão, mas eu também não consigo ficar sem óculos aqui, senão minha vista vai doer, minha cabeça também, enfim. Vamos gravar esse vídeo desse jeito e despreocupa com o meu óculos aí agora, tá bom? Então bora lá! Então, gente, como eu disse no último vídeo, disse... Ou não disse? Não sei, não lembro. Mas se eu não disse, eu tô dizendo agora. Olha só. Gente, toda a redação do Enem, ela vai ter como tema desafios ou caminhos para se resolver alguma coisa. Por exemplo, caminhos para erradicar a violência contra a mulher no Brasil. Ou desafios para acabar com a intolerância religiosa no Brasil. Sempre vai ter algum tema nesse sentido. E o que você precisa fazer nessa redação? Apresentar o caminho, apresentar a resolução. Cara, parece muito óbvio, né? Mas é isso, toda a redação do Enem, tudo que ela aguarda é o momento da sua conclusão, onde você vai literalmente apresentar um caminho para se resolver o problema. É isso que a redação do Enem espera de você. Por isso que a conclusão é a parte mais importante da sua redação. Ela precisa ser muito bem pensada. E existe uma estrutura a partir da qual você pode sim apresentar sempre uma forma de resolver o problema, tá? Uma estrutura que vai funcionar para qualquer forma como você quiser resolver o problema ali, tá? Não é nenhuma fórmula mágica, mas eu vou apresentar essa estrutura porque você pensa nela antes de escrever a sua redação e isso vai te ajudar muito na hora de você escrever uma redação nota 1000, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, depois eu vou entrar em cada um especificamente, tá? Mas primeiro, apresentar os agentes dessa solução. Quais agentes vão estar envolvidos para resolver o problema que está sendo proposto ali no tema, tá? Segundo, de que modo esses agentes vão atuar na resolução do problema. Terceiro, apresente os meios pelos quais, essa atuação vai ser realizada. Terceiro, detalha esses meios, tá? Da atuação, de modo que fique claro como que o problema vai ser resolvido. E por fim, apresentar a finalidade da atuação desses agentes, desse modo e por esses meios. Tá? Nós vamos detalhar cada um desses, talvez a gente fique 2 vídeos aqui falando sobre isso, mas cara, essa estrutura é infalível, ela é importante. Se você pegar todas as redações nota 1000, você fez a pesquisa que eu pedi no último vídeo? Ó, pesquisa lá, redações nota 1000 do Enem, lê lá, pelo menos desde 2015, tá? Você vai ver 15, 16, 17, 18... para ver como que é essa estrutura. Você vai perceber essa forma de conclusão que eu estou falando aqui para você. Sempre tem o agente, o meio, o modo, o detalhamento e, por fim, a finalidade, tá? Vamos entrar em cada um desses pontos aqui com detalhe? É, isso mesmo. Vou entrar em cada um deles, vamos aprofundar? Bora lá? É nóis! Então, gente, primeiro ponto. Apresente os agentes da solução do problema. Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Apresentar os agentes da solução. O que é agentes? Gente, agente é aquele que age para poder resolver o problema. É simples, tá? Mas, para eu resolver um problema a nível individual, pode ser que o agente seja eu. Mas quando eu estou falando de um nível macro, ou seja, de um nível nacional, geralmente a redação do Enem fala sobre problemas nacionais, o agente não pode ser individual, não pode ser uma pessoa, tá? Precisa ser agentes maiores. Que agentes são esses? Você pode pôr o governo, tá? Você pode falar da família, ou a escola,
o sistema de saúde, o sistema educacional. Ou você pode colocar instituições privadas aí no meio, né? A igreja, as empresas, os setores da mídia, né? Os trabalhadores aí da mídia, as empresas, grandes empresas da mídia, né? Você pode colocar, enfim, pastores ou coisas do tipo que você saiba que pode agir de modo coletivo, tá? Precisa ser de um modo coletivo e, além disso, precisa ser nacional. Precisa resolver um problema nacional. Não adianta você convocar a associação do bairro, né, para poder resolver o problema nacional. Não. Se nós estamos tratando de um problema nacional, isso precisa de agentes que tenham potencial de resolver o problema a nível nacional. Tá ok? E é claro, né, gente, os agentes que você vai colocar vão depender do tema, do problema que você está querendo resolver ali, tá? De repente o Ministério Público pode ser um dos agentes e a forma de resolver o problema pode ser a fundação de um programa de acolhimento de jovens em situação de acolhimento social, por exemplo, né? Esse programa vai financiar o trabalho de pedagogo, assistente social, psicólogo e professores para oferecer educação social para jovens de acolhimento social. Essa é uma possibilidade, se o tema estiver relacionado com isso, né? Mas se for, por exemplo, um tema relacionado à educação no Brasil, você tem que trazer como agente aí talvez a escola, talvez os professores, nunca um só, tá? Os professores, ou talvez o sistema de educação, o sistema educacional brasileiro. Se for um problema relacionado à saúde, um dos agentes pode ser o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ou talvez você queira trazer as instituições privadas, né, de saúde, os hospitais privados, coisa do tipo, ou o Ministério da Educação, tem como você trazer esses agentes para poder resolver o problema. Deu para entender aí? Segundo ponto, galera, vamos que vamos. Apresente o modo como os agentes atuarão na resolução do problema. O que é isso, gente? Como é que funciona esse negócio? Tá? O ponto aqui, cara, é dizer o que esses agentes podem fazer para poder resolver o problema. Você vai apresentar o quê? O governo? Tá. Se for o governo, como é que o governo pode atuar para resolver esse problema? Talvez a partir da implementação de uma lei, né? Esse vai ser o modo, tá? O agente, o governo, modo, implementação de uma lei. Tá? É claro que você não vai colocar isso em tópicos, tá? Agente, tal, modo, tal. Não, você vai colocar, o governo pode apresentar um projeto de lei para resolver o problema. Tá vendo que em uma frase você já fez agente e modo? Olha só. Então, de repente pode ser a família, né? Por que não? A família poderia fazer tal coisa assim, assim. Talvez o modo pode ser o engajamento, né? Família e escola, né? Ou se for escola, de repente o modo pode ser a implementação de uma nova disciplina para poder resolver isso ou aquilo, ou implementação de novos horários, a mudança da estrutura da escola, enfim. Deu para entender? Você tem um agente e depois você tem um modo como esse agente vai atuar para poder resolver o problema. É claro, nada detalhado agora. O modo agora é o modo geral. Depois você vai detalhar isso por meio do meio, tá? E aí a gente cai nele agora. Vamos lá. Peraí. Antes da gente ir para o próximo ponto, é claro que se você apresentar, por exemplo, como modo a escola alterar alguma coisa na sua estrutura, ou implementar alguma nova disciplina, ou implementar novos horários, por exemplo, é lógico que o agente que você vai colocar não pode ser só a escola. Tá vendo? Lembra daquilo que eu te falei. A pessoa que vai corrigir a sua prova do Enem, ela precisa saber se você sabe como que a burocracia no Brasil funciona, tá? E saiba disso, a escola não pode fazer nada sozinha, tá? A decisão sempre vem de cima, quando vai se implementar uma disciplina nova, quando vai se implementar novos horários, novas coisas e tudo mais. Isso faz parte de um sistema de educação. Existe uma coisa que rege, por exemplo, as disciplinas no Brasil, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela que determina, lembra desse nome, ela que determina as disciplinas que vão ser ensinadas na escola, a carga horária que vai ser destinada a cada uma delas. É claro que essa base ela não foi simplesmente feita a partir do engajamento de todas as escolas. É uma decisão que vem de cima, tá? Qual que é o agente lá de cima que você tem que colocar aí sempre que você quiser resolver um problema na escola?
Ministério da Educação, tá? Lembra disso. Esse é o agente direto ali, tá? Atuando ali junto com o presidente para poder resolver problemas relacionados à educação no Brasil, tá? Não vai lá colocar só a escola poderia fazer isso. Quem estiver corrigindo a prova vai ver que você não sabe nada da burocracia de como que as coisas funcionam no Brasil. Então, lembra disso. Sempre é bom você colocar pelo menos 2 agentes, tá? Para poder resolver o problema. E depois você coloca o modo como esses agentes podem se engajar para resolver o problema, né? No caso aí da escola, por exemplo, o Ministério da Educação precisa aprovar, né, uma nova lei que determine, tá, uma disciplina nova, um horário novo, alguma coisa assim. E a escola precisa implementar, a partir dos seus professores, enfim, da comunidade escolar. Deu para ver aí? 2 agentes envolvidos na resolução de um problema educacional. Deu para entender? Massa! Ó, vamos deixar o próximo vídeo? Porque senão vai ficar muito grande, você não vai querer assistir e tal. E no próximo a gente vai conversar sobre os meios. Como assim os meios? Vai ser o como do modo, tá? Primeiro, você precisa colocar agentes, pelo menos 2 agentes envolvidos aí para poder resolver o problema. E aí depois você coloca o modo como esses agentes vão atuar na resolução do problema. Tá? Se for o governo, um projeto de lei, se for o Ministério da Educação implementando isso e aquilo, tá? Mas como essas coisas vão ser implementadas? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, porque você precisa detalhar isso. Massa? Gente, algumas aulas depois eu quero trazer aqui para vocês exemplos de redação nota 1000 do Enem para a gente ler junto, desde a introdução até a conclusão, e a gente identificar o tipo de introdução que foi usado, os tipos de argumentação ali no desenvolvimento, a conclusão que foi usada, qual é o agente, qual que é o modo, o meio, o detalhamento, a finalidade, para a gente ver, para a gente identificar como é que isso foi feito ali e como que a gente pode fazer as nossas redações. E a gente propõe alguns temas aqui para você poder fazer aí também, e você pode me mandar, pode me enviar ou enviar lá para o PJI para a gente poder fazer resolução. Vou ter o maior prazer em corrigir as redações que vocês mandarem e propor formas de vocês alterarem alguma coisa, dar algumas dicas e tudo mais, para que vocês façam uma ótima redação. Não só para o Enem, mas também de modo geral, para a vida. Quando você estiver escrevendo uma redação, estiver escrevendo um e-mail, alguma coisa do tipo. Daqui para frente a gente vai trabalhar formas práticas da gente trabalhar a escrita, tá? Na nossa vida e também nas coisas burocráticas aí, por exemplo, na redação do Enem. Massa? Curtiu o vídeo? Não esquece de compartilhar aí com os manos, com as minas, com as monas, com todo mundo. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai responder, tá bom? E grande abraço pra você, até o próximo vídeo. É nóis, valeu!